Nesse vídeo eu vou te contar quais são as métricas essenciais de LinkedIn Ads que você tem que se atentar para otimizar suas campanhas. Roda a vinheta. Antes da gente começar, se você acha que esse vídeo pode te ajudar a entender as métricas e como otimizar suas campanhas faz sentido para você, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque esse é o principal combustível que a gente tem para produzir esse tipo de conteúdo. Dito isso, vamos para as métricas. Quando a gente começa a veicular uma campanha de LinkedIn, especialmente no formato que eu recomendo bastante, que é o de e-mail ou de conversa, a gente tem algumas métricas de benchmark específicas para entender onde está o gargalo da tua campanha. Então você vai começar a avaliar desde lá do teu envio, desde lá do teu alcance, até você conseguir entender o que está acontecendo na conversão do time comercial ou na marcação de reuniões, que depois a gente tem o diagnóstico comercial da reunião de closer, que aí é um pouco mais complexo, tá? Mas o que a gente precisa avaliar aqui? Primeiro de tudo é a gente entender que o que a gente vai buscar são as taxas de conversão. Por quê? Porque independente de qual seja o teu valor absoluto, independente de quantas impressões você teve ou de quantas pessoas abriram uma mensagem, você precisa ter esse cálculo de taxa de conversão para que você possa otimizar de uma forma ou de outra, tá? Primeira coisa que a gente vai avaliar é a conversão de alcance para abertura. Então, das pessoas que receberam, quantas clicaram para abrir a tua mensagem. O ideal aqui é que pelo menos 50% das pessoas, ou seja, uma a cada duas, abra a mensagem que você enviou. Esse número ele tende a subir bastante depois que você pausa a campanha, porque as mensagens já foram enviadas e à medida que as pessoas vão abrindo o LinkedIn, elas vão abrindo a mensagem e CTR vai aumentando, tá? Mas dentro disso, o que você precisa entender? Você precisa entender que dentro do teu público, quanto mais frequente ele for dentro da plataforma, quanto mais o teu público usar a plataforma, maior vai ser teu CTR numa velocidade maior. Por exemplo, você vai trabalhar com um cara que é diretor de RH. Esse cara normalmente está bastante no LinkedIn, ou um diretor de financeiro também está bastante. Essa galera que tem um cargo de decisão, normalmente eles estão bastante dentro do LinkedIn. Esses caras entram com uma certa frequência, 1, 2, 3 vezes por dia. Então, se você manda uma mensagem hoje, chances são de que esse cara já viu que você mandou até o final do dia. Dessa forma, eu vou ter um CTR mais alto. Agora, se eu tô querendo converter um cara que é lá da base hierárquica da empresa, nesse caso eu vou ter uma entrada no LinkedIn menor. Então esses caras tendem a ter um comportamento de entrada no LinkedIn com menos frequência. Dessa forma, provavelmente o meu CTR ele vai aumentar só depois de alguns dias. Por quê? Porque esse cara vai entrar no LinkedIn daqui a uma semana, por exemplo. Então você precisa ter essa relação entre qual público você está aparecendo, qual CTR você tem. Dentro de uma média, o que se espera de um bom CTR já nos primeiros 3 dias? Pelo menos 50% de taxa de abertura. Então, cada 2 pessoas que receberam tua mensagem, uma vai abrir, beleza? Então, pauta sempre isso. Se você precisa ter um CTR acima de 50% a partir do 3º, 4º, 5º dia da tua campanha ativa. E esse número, ele tende a aumentar à medida que a tua campanha vai seguindo. Legal? Boa. Depois que a pessoa abriu a mensagem, a gente precisa ver quantas delas clicaram para abrir o teu formulário, ou para ir até a tua landing page, ou para agendar uma reunião, para fazer a ação que você pediu para a pessoa fazer dentro da mensagem que você enviou. Aqui, o ideal é que esse número seja acima de 1,5%. Então, das pessoas que abriram a tua mensagem, pelo menos 1,5%, 2% delas vão fazer a ação que você pediu para fazer. Então, vamos partir da premissa que a minha ação era abrir ou preencher um formulário. Então, a pessoa clicou, abriu o formulário. Das pessoas que abriram, eu tenho que pelo menos 40% delas terem preenchido esse formulário. A partir disso, eu vou ter uma boa métrica de, tá fazendo sentido a minha taxa de conversão aqui. Tá? Aqui vamos fazer um pause para a gente analisar qualitativamente o que a gente pode fazer. Então, se a minha taxa de abertura está baixa, menor que 50% depois do 3º dia, provavelmente o meu público entra pouco no LinkedIn. É uma coisa que eu já tenho que entender que a minha amostra tem que ser maior. Então, eu tenho que deixar rodar pelo menos umas 2 semanas para daí avaliar novamente. Se por acaso meu CTR não sobe ainda assim, aí você deve ajustar o público, trazer um público diferente, ou chegar no mesmo público de uma forma diferente. Beleza? Legal. Com relação à abertura o clique, a função de CTA que você pediu. Então, você mandou uma mensagem e pediu para ela abrir um formulário. Se eu tiver algo abaixo de 1,5%, significa que a tua copy, a tua mensagem, a tua comunicação ela está ruim. Ou seja, a forma como você está se comunicando dentro da tua mensagem poderia ser melhor, poderia ser mais atrativa, poderia chamar mais atenção para o público abrir o teu formulário. Se é por acaso a pessoa abriu o teu formulário e não o converteu, ou seja, eu tenho uma taxa de preenchimento de formulário menor que 40%, significa que
ou o teu formulário tem uma comunicação incongruente com a mensagem que você veiculou, então você está falando de banana na mensagem e no teu formulário está falando de maçã, ou você tem muitos campos para ele preencher, então você tem lá 15 campos, você tem um monte de campos, só falta pedir o número do cartão de crédito para a pessoa no formulário do LinkedIn. Se for esse o caso, você tem que ajustar as duas coisas, então você ajusta a comunicação, depois diminui o número de campos, ou faz uma coisa antes do que a outra, beleza? Dessa forma você vai conseguir atingir aí uma taxa de conversão mais alta. Depois disso, aí eu já tenho o lead. Aí eu preciso entender o seguinte, para cada 2 leads que eu gero, pelo menos um deles precisa ser um MQL, precisa ser um lead qualificado para marketing, precisa ser um lead que esteja dentro das características de perfil que você precisa para você seguir o processo comercial. A nossa taxa média aqui na Rise é de 90%, então a gente tem mais ou menos 90%, mas a média do mercado é 50%. Então a cada 2 leads gerados, um deles tem que estar dentro do perfil. Se tiver menos do que isso, o teu público está errado. Aí você tem que voltar e configurar o público para que você consiga aumentar a tua taxa de qualificação, beleza? E daí, de lead qualificado para a reunião, eu preciso ter mais do que 15%. Se eu tiver qualquer coisa abaixo disso, provavelmente eu tenho um desses 2 problemas, ou velocidade de primeiro contato, ou meu fluxo de cadência é curto, deveria ser maior, ou até a minha comunicação poderia ser melhor, beleza? Se você tiver essas métricas para controlar o teu funil, você vai conseguir observar sempre, monitorar o teu funil e saber aonde você precisa ajustar nas suas campanhas junto com a otimização qualitativa que eu acabei de passar para você, tá? Então, se esse vídeo não vale o like, eu não sei o que poderia valer. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, vai ser um prazer trocar uma ideia. E o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar suas estratégias de marketing e vendas para que no fim das contas você coloque mais dinheiro no teu bolso. Abraço e até o próximo vídeo.